Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui às nossas quartas-feiras, né? Nossa Evangelho Terapia, pela Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Nova Russas, no Ceará. Todos que estão acompanhando nesse momento pelo Meet, agradecer a presença de todos que estão aqui presentes aqui na sede da FREBEM também, sejam todos muito bem-vindos. Nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar todos para que a gente pudesse elevar nossas vibrações, nós pudéssemos, nesse momento, pensar em Deus, na imagem que nós temos do nosso Mestre Jesus, e, nesse momento, agradecer já pela oportunidade que nos demos de estar presentes aqui nesse momento, podendo confraternizar e podendo aprender um pouco mais, ouvindo a fala, que possa ser inspirado, né, o nosso amigo Rubens, e todos nós possamos, nesse momento, abrir nossas gavetinhas do conhecimento, para que nós possamos absorver o máximo possível daquilo que vai ser falado nessa noite de hoje. Estejamos abertos também a receber o passe, a água fluidificada, a dinâmica, quem tiver à distância também no final, e que Jesus continue abençoando a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Passando agora, nesse momento, a fala para o nosso amigo Rubens. Seja muito bem-vindo mais uma vez, se apresente, se for o caso, está com a palavra. Boa noite, querido. Boa noite, queridos amigos que estão aqui nesse momento. Aos queridos amigos que vão nos ver posteriormente, um grande carinho, um grande abraço. Com muita alegria, mais uma vez, na última quarta-feira do mês, aqui nessa casa, nesse trabalho tão importante. Eu sou Rubens Almeida, trabalhador do Lar Paulo de Tarso, no Rio de Janeiro, e também trabalhador na Federativa do Rio, o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um tema que eu considero muito interessante, porque quando nós falamos de Jesus na casa de Zaqueu, parece um tema, ele fica meio perdido, como que perdido ali em grandes mensagens. Essa historinha curta que Lucas nos conta, apenas Lucas conta essa história, e muitas mensagens parecem que não estão inseridas nesse texto. Mas vamos ver que esse texto tem uma mensagem muito poderosa mesmo, que faz refletir nas nossas vidas, no nosso comportamento. É muito importante quando nós vemos e falamos sobre o Evangelho, é fazer com que o Evangelho faça sentido. Em que você pode perguntar, como assim fazer sentido? Fazer sentido na sua mensagem, fazer sentido no que Jesus quis passar naquele momento e deixar para a posteridade, fazer sentido em nossas vidas, porque normalmente nós vemos o Evangelho de regra, com o olhar de Jesus, apóstolos, parábolas, e vamos passando, às vezes não por nossa culpa, mas pela condição mesmo de leitura, deixando ao largo grandes mensagens, como eu coloquei. É o caso desta passagem pequena, Jesus na casa de Zaqueu, são apenas 10 versos. E vocês vão perceber que é uma mensagem muito poderosa. No livro Os Mensageiros, no primeiro capítulo, tem uma mensagem, um capítulo inteiro fala quase que sempre sobre isso, mas tem um trechinho que eu sempre trago, porque eu acho que é muito importante. Porque enquanto nós ficarmos aqui no sentido dos raciocínios, de pensar numa leitura racional, no sentido de leu, entendeu, decorou apenas, o Evangelho parece que é alguma coisa de ensinamentos comuns. Nós pegamos uma passagem, Jesus está dizendo tal coisa, e tal coisa é isso, e pronto. Não é. Porque quando nós vamos para sentimentos superiores, vai dizer a benfeitora nesse capítulo, elevamos o nosso sentimento, aprofundamos a leitura, nós vamos ver que muitas lições de Jesus têm vida própria. Tem uma mensagem muito própria dentro de uma mensagem que parece comum. Uma mensagem, uma orientação que parece simples, mas ela tem muita vida. E vão trazer muitas reflexões, muitas expressões desconhecidas para o nosso entendimento, à medida que nós vamos nos
edificando, nós vamos aprofundando, nós vamos nos tornando um instrumento do Pai, como termina esse parágrafo especificamente. Quanto mais nós vamos estudando o Evangelho, quando nós mais estamos sentindo e vivenciando o Evangelho, mais nós vamos ter essa compreensão. Por quê? A ideia é sentir o que estava acontecendo ali naquele momento. Perceber, fazer as conexões. Eu lembro que, já conversando sobre isso, a ideia, né, sentir o que Jesus sentia. Claro que nós não vamos sentir, mas como uma imagem. Vamos pensar nas cartas de Paulo, como ele sentia aquelas cartas. Por exemplo, pensar na mensagem redentora de João, de arrependimento de João, como ele sentia a mensagem. É isso que nós temos que pensar quando lê o Evangelho, e essa passagem de Jesus na cara de Zaqueu, ela é muito representativa nesse sentido, né? Porque dessa forma nós conseguimos fazer a conexão com a real, a profunda mensagem que o Cristo traz no seu Evangelho, né? Nos conectarmos, fazer com que a mensagem tome, e nós nos apropriamos da mensagem para fazer com que ela faça sentido. Porque, de regra, quando nós lemos essa mensagem, fato, qual o sentido dela? Já Jesus passou, falou com alguém, aí o cara era rico, ele foi lá e, como eu falei para vocês, são só 10 versos, são só 10 pontos nessa curta história. Então, provavelmente, desculpe a biblioga logo que eu veio correndo para chegar aqui, né? Mas qual a ideia de Jesus na casa de Zaqueu? A maioria de nós conhecemos, vou fazer um apanhado, depois nós vamos aprofundando. Jesus está passando por Jericó e um homem muito rico, ele está, chefe dos publicanos, ele sobe numa figueira e quer ver Jesus. Jesus, quando passa por ele, fala: Zaqueu, desce que eu quero comer na sua casa. Zaqueu desce, vai preparar tudo, e hospeda Jesus, recebe Jesus muito bem, e ele fala: olha, a partir de agora eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, para os necessitados. E se eu errei com alguém em alguma coisa, vou devolver 4 vezes. E Jesus encerra dizendo que naquele dia houve salvação naquela casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a passagem de Jesus na cara de Zaqueu. É isso. Mas quando nós vamos entrar, fazer sentido, buscar sentido, nós vamos perceber o quanto ela é poderosa. Vamos nos juntar a esse pensamento, e vocês, com certeza, ao terminar, nós vamos ver que muda muita coisa em nossos pensamentos, ou pelo menos traz germes para o nosso pensamento de mudança de comportamento. O que acontece aqui? Jesus está na sua passagem final, ele tá subindo de Cafarnaum, ele vai chegando, está indo para Jerusalém para ser seus últimos dias encarnado entre nós. Ele vai passar por diversas cidades, e em determinado momento desta caminhada, quando estava chegando próximo a Jericó, Jesus ouve os discípulos, falando sobre riqueza. Por quê? Aqui é capítulo 19 de Lucas. No capítulo 18, tem vários momentos em que Jesus toca na questão da riqueza. É lá que ele fala que é mais fácil um rico passar num buraco de agulha do que ir para o reino dos céus. Hoje, comprovadamente, é uma questão de tradução. Por mais que, logicamente, também tenha hipérbole. Mas no capítulo 18 tem muito dessa dinâmica de falar de riqueza, do rico, como ele se comporta, como não se comporta. E Jesus, subindo para Jerusalém, ele está ouvindo seus discípulos comentarem sobre o assunto, discutindo mesmo a questão da riqueza. Uns diziam que era melhor nem ter só uma roupa ou duas, outros dizendo que tinha que dividir, outros dizendo que tinha que agir de forma tal ou qual, mas dentro de uma discussão. Então, Jesus vai passar por Jericó. Necessariamente, quando nós vamos ver no mapa essa trajetória de Jesus, ele nem precisaria passar por Jericó. Ele podia fazer outro caminho, mas, provavelmente, para nos dar essa lição, através de seus discípulos, ele passa por Jericó, como nós vemos lá no verso 1. Jesus entra em Jericó e atravessa a cidade.
né? Aqui já tem uma coisa muito importante de nós entendermos. Jericó é uma cidade que naquela época era uma cidade razoavelmente próspera. Tá? Jericó é, hoje, até hoje, tá? A cidade mais antiga do mundo, habitada do mundo. E Jericó é a primeira cidade que Josué toma quando ele atravessa o Jordão. Ele sai do deserto, atravessa o Jordão. A primeira que ele toma é Jericó, como símbolo de riqueza, de mal cuidados, enfim. Jericó é como uma cidade mal vista. Tá? Vamos pensar numa cidade que seja bem animada, que seja muito com uma condição boa, mas que tenha uma certa situação não muito agradável. Jericó era visto mais ou menos dessa forma. Então, tem esse simbolismo. Né? Como eu falei para vocês, Jesus não precisava passar em Jericó para chegar em Jerusalém. Tá? Só olhando no mapa, o caminho podia ser mais curto. Mas ele passa ali para nos dar essa lição. E chegou no Jericó, ele vai passar na cidade, aí vai acontecer essa questão de Zaqueu. Tá? Ele queria ver Jesus. Simples. Ele queria ver Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão. E é tido como que Jesus diz, Zaqueu, esse homem baixo, pequeno, de baixa estatura, de pequena estatura. E naquele momento, como eu falei para vocês, é finalzinho do ministério de Jesus. Ele já está indo para Jericó para ser preso, julgado, sacrificado, crucificado e a sua ressurreição. E ele sobe na figueira porque ele quer ver Jesus. Tá? Aí entra aquela pergunta: quem era Zaqueu? Por que ele sobe numa figueira? Por que ele quer ver Jesus? E por que essa importância? Porque Jesus vai diretamente a ele, chama pelo nome e quer ficar na casa dele. E aí começa a entrar o que eu falei para vocês, o sentido dessa passagem, dessa curta passagem, e as suas grandes mensagens. Zaqueu era chefe dos publicanos. Tá? Ser publicano, naquela época, era muito mal visto. Tá? Ser publicano era a escória para aquele povo. Por quê? A ideia de publicano era a ideia daqueles que cobravam imposto para Roma e tiravam o dinheiro dos judeus. Tá? E aí tem toda essa questão deles serem muito mal vistos, desprezados mesmo. Né? E o que acontece? Zaqueu era chefe dos publicanos. Chefe. Quer dizer, o publicano em si ele já tinha posses. O chefe dos publicanos, logicamente, tinha mais ainda. Ser publicano, muitas pessoas falam, o publicano, publicano. Ser publicano, a primeira coisa que nós temos que entender daquela época, é muito importante entender a cultura, a sociedade, a política, a economia da época, tá? Para entendermos o evangelho. Publicano não era nada de errado. Tá? Como muitas vezes falam, o sujeito era um publicano como se ele fosse... Não, o publicano não era nada de errado. O publicano era alguém que tinha posses. A Roma abria como que um leilão público, uma espécie de leilão público mesmo, fugiu o nome agora, mas você fazia alguma compra ou venda para o governo, enfim, e você escolhia um determinado território, tá? Você chegava com determinada quantia, e dentro desse pregão, se você ganhasse o leilão, você pagava um determinado valor a Roma, tudo registrado, pagava um valor a Roma, e você tinha, por exemplo, um ano para cobrar impostos naquele seu setor. Isso era ser publicano. A questão era que isso incomodava, tirar dinheiro incomoda até os dias de hoje, né? Todo mundo reclama, às vezes das situações, e muitas e muitas vezes com muita razão, mas não era nada de errado. Logicamente, o publicano fazia esse arrendamento, por assim dizer, mas, por exemplo, aqueles que iam cobrar, de fato, o publicano, logicamente, que não ia sair e cobrar, cobrava os seus funcionários, os seus servos. Eles, logicamente, tinha corrupção, logicamente, tinha exageros, enfim. Mas a ideia de publicano não era algo ilícito, era lícito, tá? Era absolutamente lícito. Mas era mal visto porque tiravam dinheiro do povo para entregar a Roma, essa era a ideia. Então, ele era chefe, isso aqui era um homem muito rico. O padrão dos publicanos era serem homens muito ricos. Vamos lembrar de Mateus, de Levi. Levi era publicano, muito rico. Tá? Fez a mesma coisa, entrou na licitação, agora me veio o nome, entrou na licitação, ganhou e era publicano, e era o que cobrava os impostos. Tá? Então, Zaqueu era esse homem. Por exemplo,
Zaqueu poderia muito bem pegar qualquer meia dúzia de seus servos e abrir caminho para ele ficar perto de Jesus. Vejam, notem bem isso. Ele era muito rico numa cidade que o conhecia muito bem, sabia do seu poder. Ele podia, olha, 5, 6 servos, abram um caminho que eu quero ficar perto de Jesus. Mas ele não faz isso. Muito pelo contrário, ele vai buscar o seu caminho por suas próprias forças. Ele sobe numa figueira brava. E é importante vermos essa distinção. Uma figueira já é uma árvore difícil de subir, tá? E de ter, você se acomodar nela. Tá? Provavelmente quem já viu figueira, hoje em dia nem muitos anos que eu não vejo figueira, mas não é uma árvore lá muito fácil de subir, nem de se acomodar nela. Figueira brava, pior ainda. Tá? É muito interessante essa sutileza do texto. Ele sobe numa figueira brava, quer dizer, muito difícil de subir, muito difícil de se acomodar. E o que acontece? Por que ele sobe numa figueira? Porque entra aqui um personagem extremamente importante nessa pequena história, que é absolutamente esquecida, que é a multidão. Sim, essa multidão é um personagem dessa história. Por quê? Vamos pensar numa coisa. Jesus já estava no seu final de ministério. Todos que estavam ali em Jericó, a cidade de Jericó, já tinham ouvido falar em Jesus. Além de já ter ouvido falar de Jesus, vem para a cidade, que, lembrem-se, naquele momento era Páscoa, ia se comemorar a Páscoa. Quer dizer, vários locais daquele território estavam convergindo para Jerusalém, que era da lei, ir para Jerusalém comemorar a Páscoa. Jesus estava fazendo isso como fez a sua vida inteira. Mesmo quando criança, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, e depois adulto também, ele como judeu, cumpria a lei de ir à Páscoa para Jerusalém. E, logicamente, ali em Jericó, não que da onde Jesus vinha, não precisava passar por ali, mas muitas pessoas de outros territórios, por exemplo, as tribos que eram a oeste, a leste do Jordão, passavam por Jericó para ir para Jerusalém. Então a cidade estava cheia e as pessoas chegando e Jesus ali. Então a multidão se reuniu. Mas vejam bem, essa multidão que estava ali seguindo Jesus, que estava em Jericó e vai querer ver Jesus, ela estava buscando cura, ela estava buscando consolo, ela estava buscando uma coisa ou outra, né? Ela estava procurando alguma coisa em Jesus. Ela queria alguma coisa de Jesus. Tá? Aí vamos pensar, em várias passagens, alguém quer uma cura para si mesmo, alguém quer uma cura para seu servo, para seu filho, para sua filha, alguém chama Jesus para ressuscitar o seu pai, seu amigo, seu irmão. Né? Então vejam, essa multidão, esse personagem que nós vamos tratar, esta multidão, tinha interesses e intenções com relação a Jesus. Né? Vamos pensar, muitos estavam ali por curiosidade, muitos estavam ali para até desafiar Jesus. Imaginem, muitos e muitos fariseus, muitos que queriam prender Jesus, ter a morte de Jesus, ou desacreditar Jesus, o acompanhavam, seguiam Jesus também. Né? Então vejam, aquela multidão buscava alguma coisa do seu interesse, a cura, a sorte, enfim, alguma coisa. Também interesses outros. Muitos queriam estar perto de Jesus porque era uma questão até de status, por exemplo. Outros tinham intenções, estar ali com Jesus para ter outras motivações ou estranhas, ilícitas, muitas vezes. E vejam bem, esta multidão impede que Zaqueu busque Jesus. Como eu falei para vocês, vamos fazer dessa multidão um personagem. É um personagem que quer alguma coisa de Jesus, tem interesse em Jesus, tem intenções para com Jesus e impede alguém que quer ver Jesus, pura e simplesmente, estar perto. Aí é a questão de nós pensarmos neste personagem. Qual é a nossa motivação quando dizemos que buscamos Jesus? Qual é a nossa vontade, tá? Quando pensamos em buscar Jesus? O que nós estamos querendo de fato? O que está nos motivando quando pensamos assim, vou buscar Jesus? Vou seguir Jesus? Tem algum pensamento dessa forma?
Nós estamos indo buscar Jesus porque nós queremos ir, porque nos interessa ir, porque nós precisamos ir? É aquela coisa que nós vimos tantas e tantas vezes, aquela pergunta: veio pela dor ou pelo amor? É a dor que me levou até ali? Ou simplesmente o amor por Jesus? Será que é só isso? Ou somos aqueles que somos pegos por esse personagem multidão pelo braço e somos levados? Somos arrastados nessa condição. Tá todo mundo indo, aquele cara ali é bacana, eu vou com ele. Está indo para onde, de fato? Está indo para onde? Nós temos que nos perguntar, através dessa figura que nós estamos tentando fazer aqui, fazer dessa multidão um personagem. E sendo nós parte dessa multidão, responder essa pergunta: nós estamos buscando alguma coisa, algo em Jesus, ou nós estamos buscando Jesus? Vejam como vamos aprofundando, nós vamos ver o quanto de mensagem poderosa essa pequena passagem nos traz. Olha a pergunta que ela deixa no ar. O que estamos buscando em Jesus? Algo? Algum interesse? Alguma intenção? Ou simplesmente nós estamos buscando Jesus? Por que a pergunta? Lembre-se, Zaqueu era rico, muito conhecido na cidade. Como eu disse anteriormente, ele podia simplesmente pegar um grupinho ali dos seus servos, abrir caminho e ficar do lado de Jesus, se ele quisesse. Mas não, porque a questão da figueira, eu fiz questão de colocar, ele sobe uma figueira brava para ver Jesus. Zaqueu, vejam bem, era rico. Ele não tinha nenhum problema na vida. Ele não tinha crise nenhuma. Ele não tinha nada, nada. Ele tinha uma vida tranquila de homem rico, numa cidade próspera, numa cidade, né, que tinha uma certa fama, aliás, muita fama, como Jericó tem fama até os dias de hoje. Tá? Existem caravanas e caravanas e caravanas do mundo inteiro para conhecer Jericó. Tá? Ele não tinha nada disso. Ele não queria nada de Jesus. Absolutamente nada. Lembre-se, Jesus já foi buscado para tirar demônio, curar, ressuscitar. As 3 coisas que ele diz que os apóstolos, que os discípulos dele têm que fazer. Isso aqui não tinha nada disso na casa dele. Nada. Ele só queria ver Jesus. Nada além disso. Ele só sabendo, ouvindo e conhecendo a fama de Jesus, o que Jesus já tinha feito, as transformações que Jesus tinha feito, tá? Ele só queria ver Jesus. E aí é que a grande questão para entendermos essa passagem de Jesus na casa de Zaqueu. Aquela multidão toda que nós fizemos como um personagem, todos queriam alguma coisa de Jesus. Todos tinham alguma intenção, algum interesse para com Jesus. Zaqueu não. Zaqueu só queria ver. E é por isso que Jesus vê, chama aquele homem e diz que vai estar na casa dele naquela noite. Jesus não se preocupou se ele era publicano, se ele era baixo, tem até os devaneios dizendo que ele era muito baixinho, muito careca, enfim, não importa. Jesus viu que aquele homem, dentro daquela multidão, era o único que simplesmente queria Jesus. Sem interesse, sem crise, sem intenção, sem nada, apenas conhecer Jesus. E é isso, essas grandes mensagens que nós precisamos ter a pensar nisso. Vamos lá para aquela pergunta que eu fiz novamente. Nós estamos buscando algo ou estamos buscando Jesus? Nós estamos seguindo essa multidão, pura e simplesmente, para estar com Jesus, para ter alguma coisa de Jesus, ou simplesmente nós estamos buscando estar com Jesus? Então, Zaqueu desce na mesma hora, imagina, e com detalhe, Jesus diz, e mais uma vez a expressão é muito importante, ele vai usar essa expressão outras vezes, né? Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Jesus, em outras passagens, ele usa essa expressão, vai rápido, vai depressa. Um recado muito claro, não podemos estar acomodados na ideia de que, tá bom, eu leio o Evangelho, conheço o livro dos Espíritos e tal, vamos tocando aqui. Não, Jesus deu uma mensagem muito clara, mais uma vez aqui.
desce daí depressa, porque eu quero comer na sua casa hoje. Eu quero ficar na sua casa hoje. Eu quero estar com você hoje. E estar com Jesus, nós não podemos, não temos condição se estivermos numa morosidade espiritual para que isso aconteça. Então, o que acontece a partir daqui? Zaqueu vai receber Jesus com muita alegria mesmo. Tá? Zaqueu vai fazer um grande banquete. E é interessante que vamos vendo o desenvolvimento das histórias, né, da história. Eusébio de Cesareia, o grande Eusébio de Cesareia, trata dessa história com mais profundidade. Ele vai dizer que Zaqueu faz um grande banquete, sim. Zaqueu cuida de um grande banquete também para os seus familiares e empregados e escravos. Ele não se restringiu a ele e os seus receberem Jesus. Toda a sua vila recebeu Jesus. Todas as pessoas que estavam sob seu comando, sob seu domínio, receberam Jesus com ele. Né? E todos com muita alegria. Logicamente, ele na casa principal, vamos pensar assim, mas todos, né? A ideia é que quando nos atrago por essas referências tão importantes, Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo, trata-se que esses publicanos moravam em vilas, grandes espaços, onde viviam suas famílias, seus servos, seus empregados, seus escravos, enfim. A ideia é que Zaqueu abre toda esta vila para Jesus com muita alegria. E nós vamos perceber que, com essa alegria de receber Jesus e seus discípulos mais próximos, o que ele vai fazer? Jesus, eu hoje estou dando metade dos meus bens aos pobres. Metade dos bens. Vamos fazer um exercício. Alguém, até que muito rico hoje em dia, doa metade dos bens por uma transformação quase que instantânea? Vamos pensar que Zaqueu, né, hoje em dia se fala de bilhões, né, de dólares, a ideia são bilhões de dólares. Algum desses ricos que tenham 2, 3 bilhões de dólares, vão tirar de fato. Nós sabemos que muitos fazem aí seus trabalhos caridosos, seus trabalhos sociais, que é muito importante, mas o conceito aqui vou pegar metade do que eu tenho e dar para os que precisam. Isso mostra que o encontro com Jesus, quando ele está fora daquelas questões interesse e a vontade, a intenção, desculpe, interesse e intenção, esse encontro transforma. Zaqueu não tinha nenhum interesse em Jesus, Zaqueu não tinha nenhuma intenção para com Jesus, e ele se transformou pelo encontro com Jesus. Encontrar Jesus nos transforma. Isso é uma coisa que nós vamos ver no Evangelho o tempo todo, nas histórias de vida, nas histórias dos apóstolos, dos seus vários discípulos. Todos que encontram-se de fato com Jesus se transformam. Né? E Jesus vai dizer, e mais, ele vai dizer, se eu fiz mal a alguém, quer dizer, na questão financeira, se eu devo a alguém, se eu lesei alguém, vou devolver 4 vezes. Tá? Quer dizer, vamos pensar que ele tinha, vamos lá, 2 bilhões. Ele fala para Jesus, Jesus, eu hoje vou dar 1 bilhão para o pobre. Desse bilhão que sobrou para ele, ainda diz, olha, se eu lesei alguém, ainda tiro daqui e devolvo 4 vezes. Veja que transformação na vida desse homem, que não tinha interesse, que não tinha dor, que não tinha dificuldade, que não tinha nada. Só queria encontrar Jesus. Tá? E com detalhe, ele está agindo dentro da lei, porque a lei mosaica, lá em Levítico, vai dizer que se você lesa alguém em determinado valor, você tem que devolver 2 vezes esse valor. Ele vai além da lei mosaica, ele vai além da lei que Deus deixou lá no deserto, na época do Êxodo. Ele diz para Jesus, vou devolver 4 vezes. Vejam que transformação, ele não quer mais saber da lei antiga, ele quer saber da lei nova que Jesus traz, um novo juízo, uma nova aliança. Devolvo 4 vezes. E aí nós vamos perceber o quanto essa transformação funciona e traz as palavras finais de Jesus. Hoje houve salvação nessa casa.
a salvação chegou através do que Zaqueu fez. Jesus vai dizer, esse homem é um filho de Abraão. Porque eu, o filho, veio buscar e salvou mais um que estava perdido. Lembre-se dessa frase tão comum, vim buscar as ovelhas perdidas de Israel. Jesus encontrou uma e salvou o que estava perdido. A salvação chega a Zaqueu pelos seus atos, pela sua condição e pela forma como ele buscou Jesus, pela forma com que ele se comportou nessa busca. A salvação não vem de Jesus no sentido prático. Jesus olhar para alguém e então, quero salvar você. Não. O comportamento de Zaqueu fez com que ele fosse salvo. Lembremos, uma multidão. Uma multidão, Jesus podia salvar todos ali. Chegou em Jerusalém, vamos pensar, Jesus manda todo mundo parado aí. Levanta as mãos, todo mundo salvo. Não poderia fazer isso? Mas não. Ele passou ali, viu, olhou aquela ovelha perdida, e aquela ovelha perdida pelas suas atitudes, ela foi salva. Tem uma historinha muito interessante que ilustra muito essa questão do que Jesus, por isso que Jesus lá em Mateus 20, ele vai falar, né, sobre algumas questões, né, e ele vai dizer ao final do capítulo, né, pois o Filho do Pai veio para a salvação de muitos. Ele não diz salvação de todos, ele diz veio para a salvação de muitos. E tem uma historinha que é muito interessante, ela não está no Evangelho, não. Mas é uma história que agrega a muitas das mensagens do Evangelho. Bem curtinha. Jesus e seus discípulos estão ali no caminho, passando em algum determinado caminho, e Jesus tinha acabado de falar, né, aquela passagem de quem pede, recebe, né? Quem pede ao Pai vai ser receber, de auxiliar o próximo, se alguém tiver em dificuldade, Deus proverá, enfim. Jesus acabou de falar aquilo tudo. E ele está passando com seus discípulos. E nessa passagem com seus discípulos, ele vê um homem com uma carroça que estava atolada. E nessa carroça atolada, o homem estava do lado, com as mãos levantadas ao céu, dizendo, me ajude, Senhor. Ó Senhor, me ajude. Deus de Israel, me ajude. E assim ele ia. Tá? O que acontece? Os discípulos olhando, tal, Jesus na frente, Jesus passa, está vendo ele ali, ó Deus de Israel, me ajude. Jesus passa por ele e vai continuando o seu caminho. Aí os apóstolos, os discípulos, né, devem estar pensando, olha, ele acabou de falar que tem que ajudar, acabou de falar que quando a gente pede, recebe, e ele passou e, logicamente, se Jesus não ajudou, ninguém se mexeu, né? Se meteu ali a ajudar. Passado mais um pouquinho, né, mais um pouquinho à frente, né, lá umas léguas, uns quilômetros à frente, Jesus encontra outro homem com uma carroça atolada. E esse homem está ali com uma madeira por baixo da roda, está fazendo esforço, está tentando levantar a carroça, e Jesus ouve ele dizendo baixinho, Senhor, Pai de Deus de Israel, me auxilie, preciso dessa carroça para o meu trabalho. E fazia força, e a carroça não ia, mas ele continuava, Deus, Pai de Israel, Senhor, Deus de Israel, me auxilie, e trabalhando. Jesus, assim que chegou perto, se juntou a ele e foi ajudar a tirar a carroça. Como dizia aquele personagem antigo, captaram a mensagem? Ou como a molecada agora diz, pegaram a visão? Deus vai fazer? Sim, claro que Deus vai fazer, mas é nós. Vamos fazer o quê? Vejam, aqui entra 6 lições dessa história de Jacó, de Zaqueu. Tá? Primeiro, nós temos que nos esforçar para buscar e encontrar Jesus. Nós temos que fazer esse esforço. Lembre-se, ele sobe de uma figueira brava. Não é uma árvore fácil de subir e não é uma árvore fácil de você ficar acomodado. Não é como as nossas conhecidas goiabeiras, que quem aqui nunca subiu numa goiabeira? É uma beleza subir em goiabeira. A gente senta, come a goiaba lá em cima mesmo, que os ramos as galhas são firmes, a gente dá para ficar sentado. Figueira brava não é assim. É muito difícil. Nós precisamos fazer esse esforço constante para buscar Jesus. Nós não podemos ficar numa acomodação nos nossos sofás,
nas nossas igrejas, nos nossos centros, seja o que for, seja a designação que for, achando porque eu vou ali no centro toda a quarta-feira e tomo passe, bebo a água, converso com os amigos, faço trabalho voluntário, simples assim, que nós vamos encontrar Jesus. É um esforço interior, muito além disso. É importante fazermos? Sim, é claro que é importante fazer. Mas nós não podemos ficar na inércia de que eu vou no centro toda semana, bebo água, tomo passe, venho embora e estou salvo. Não, é necessário esforço, é necessário trabalho. Trabalho é subir numa árvore difícil, é subir numa montanha difícil, e mesmo não sendo fácil se acomodar, resistir, persistir, seguir nesse esforço até encontrar Jesus. Mas muitos podem falar, ora, mas muitos e muitos Jesus encontrou no caminho e salvou? Sim, sim. Notem, sempre era uma lição a ser dada. Era algo, uma mensagem a ser passada. A ideia de buscar Jesus, lógico, Jesus está aqui ao nosso lado nesse momento, mas nós precisamos fazer esse esforço para estar com Ele. Lição 2. Jesus é absolutamente acessível se nós fizermos esse esforço. Mas Jesus está acessível, ele está aqui, como eu falei, acabei de falar, está entre nós o tempo todo. Por que essa lição é importante aqui em Zaqueu? Quantas vezes vocês já ouviram alguém dizer que é difícil seguir Jesus? É difícil seguir os passos de Jesus, é difícil fazer o que Jesus fez. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E aí eu sempre questiono, como assim é difícil se ele diz que nós podemos fazer tudo o que ele fez? Tudo que Jesus fez, aí mesmo entrando no campo das curas, nós podemos fazer. Nós, espíritas, sabemos muito bem que o magnetismo pode fazer, que a manipulação de fluidos pode fazer. Então, qual a dificuldade de pensar que é inacessível nos buscar um comportamento como Jesus? E se formos pensar só no campo social, Jesus passou todo o seu ministério fazendo o que ele pregou no Sermão do Monte. E o que ele prega no Sermão do Monte? Ele diz que nós temos que fazer acontecer, dar 1000 piruetas, salto. Não, Jesus diz, seja justo, seja manso, seja benevolente, ame seu inimigo. Não é isso? Isso é alguma coisa mirabolante? Que nós não tenhamos nenhum acesso? As perguntas que nós precisamos nos fazer, nos apropriando dessa poderosa mensagem que é Jesus na cara de Zaqueu. Jesus é acessível para os que buscam ele de fato, da forma como Zaqueu buscou. Terceira lição, Jesus sempre vai se aproximar de quem o busca da forma como Zaqueu buscou. Sempre. Aquela historinha que eu contei agora para vocês das 2 carroças, vejam, Jesus estava acessível, mas aquele homem simplesmente querendo que Deus fizesse algum milagre para ele, ele estava buscando o que realmente Jesus trouxe? Não, ele queria um milagre para ele. O outro não. O outro está fazendo exatamente o que Jesus colocou. Faça, busque, ande no caminho da justiça. O que aquele homem está murmurando? Senhor de Israel, me auxilie, que eu preciso dessa carroça para o sustento da minha família, mas se esforçando para tirar a carroça da toleira. Então, esse Jesus, que por muitas vezes nós olhamos como inacessível, que não chega, não, é acessível, e se buscamos ele de verdade, ele vai estar ao nosso lado. Quarta lição, nem todos, aqui vamos voltar para aquele personagem que nós criamos, a multidão. Nem todos se alegram quando nós nos encontramos com Jesus. Tá? Me atrevo a dizer que a maioria dos nossos não se alegram muito, tá? A maioria da multidão não se alegra muito quando nós encontramos Jesus. Porque nós temos uma mudança naturalmente, essa é a quinta lição, Jesus transforma. Tá? A quarta e a quinta lição são conexas, Jesus transforma. Esta multidão, tão viciada em determinadas questões de interesse e de intenção, principalmente, não está acostumada com uma pureza de sentimento, de simplesmente
ver Jesus, estar perto de Jesus, não porque quer algo, não porque premedita algo, não por isso, não por aquilo. Eu só quero estar com Jesus, pura e simplesmente. Se eu estiver doente, que eu continue doente, se essa doença for necessária para meu crescimento. Tem uma história, o nosso tempo não a permite, mas tem uma história belíssima de Francisco de Assis. Vou passar rapidinho. Francisco de Assis tinha lá dentro no convento, no espaço ali, um grupo de leprosos, e tinha um leproso que era muito chato, perturbava, não deixava cuidar dele, xingava, esperneava, e ninguém conseguia cuidar dele. Aí Francisco de Assis vai e chega lá, meu irmão, isso, aquilo, e ore que você vai ser curado, tal. Aí o homem lá orou, Francisco orou na sua cama e o homem estava curado. Né? Ele fica legal, mas ficou curado, ficou feliz, ficou ali ajudando. Daqui a pouco ele estava xingando, reclamando, fazendo, acontecendo novamente. Aí o que acontece? Todo mundo foi reclamar com o Francisco falou, já pode deixar. Aí o Francisco foi lá e orou com ele, falou, o que está acontecendo? O homem lá, irritado, aquela coisa das pessoas irascíveis. Aí Francisco voltou e orou. No dia seguinte ele estava com a lepra de novo. E, passado um tempo, aquele homem foi o maior trabalhador dentro daquele espaço para com o próximo. E depois, passado o tempo, ele diz, agradeço, Francisco, por ter me mantido com a doença que me fez curar o espírito. Nem sempre a cura do corpo é o que nós temos que ter. Nós temos que buscar a cura do espírito, porque Jesus transforma, não o corpo. Logicamente, pela nossa fé, o corpo vai ser curado, claro, pode ser assim, mas principalmente a cura e a transformação do espírito. Tá? Essa mensagem tão poderosa. Zaqueu não tinha nenhum problema de saúde, de dinheiro, de demônio, de nada. Só queria ver Jesus. E última, não menos importante, lição dessa curta passagem é que nós não podemos evitar as misericórdias da vida. Nós não podemos ser estes que estamos aqui na noite de hoje buscando essa transformação, buscando a nossa cura espiritual, buscando nos aproximar de Jesus sem interesse, sem intenção, apenas porque nós compreendemos a mensagem do Cristo e queremos viver por esta mensagem. Nós não podemos ser soberbos e arrogantes ao ponto de evitar as misericórdias do mundo. O que quer dizer isso? Nós temos a obrigação de estar em todos os lugares levando o evangelho, não como pregação, mas como exemplo. É importante pregar o evangelho? Sim, claro. É muito, muito importante pregar o evangelho. Mas, principalmente, as pessoas têm que ler o evangelho através do nosso comportamento. Jesus não evitou Jericó, Jesus não evitou publicanos, Jesus não evitou pessoas de má vida. E quantas vezes nós vamos ver, ali não pode ir, ali não pode, porque ali é gente de má vida, nos dias de hoje. Quem que está aqui nunca ouviu alguma coisa assim? Não, mas ali naquele lugar não é lugar devido, porque ali, porque aqui, porque acolá, porque espírita não pode ir ali, espírita não pode ir aqui. Jesus deixou de ir aqui ou acolá? Jesus, nos últimos momentos de sua vida, estava numa cidade que hoje seria vista como dessa forma. Não, ali eu não vou, não. Olha, eu sou espírita, eu sou de Jesus, ali eu não vou. Jesus foi e levou salvação. É a última das mensagens, das lições, como eu falei para vocês, não menos importante, não podemos evitar as misericórdias da vida. Porque se Jesus não me evitou, qual o tamanho do nosso orgulho para agir de forma contrária? Eu sou tão soberbo, eu sou o maior no reino dos céus, naquele lugar eu não posso ir. A ovelha perdida de Israel, as ovelhas perdidas de Israel, que Jesus veio buscar, estavam todas sãs, salvas, castas nos seus devidos lares? Ou estavam perdidas dentro do templo dos seus saduceus, fariseus, sacerdotes, com as suas hipocrisias, com seus conchavos políticos, com as suas condições financeiras, só Deus sabe como conseguida,
estava com os queima-vida, estava com os gentios, Jesus foi para Tiro e Sidom, Jesus foi para uma cidade portuária. Quem aqui já viveu, ou já conhece mais ou menos uma cidade portuária, o que acontece num porto? E Jesus estava lá. Jesus foi lá e salvação chegou a alguns lá também. Então, queridos, como eu disse a vocês lá no início, quando nós lemos o Evangelho apenas com raciocínio, tá? Naturalmente, dizendo a você, é importante o raciocínio, sim, é importante aprofundarmos no estudo do Evangelho, isso requer raciocínio muito, requer muitas competências, sim, mas não com aquelas questões, sabe, fechadas em religiosidade, em religiosismo. Não, vamos nos aprofundar, entender, fazer o Evangelho ter sentido para nós. E como eu falei para vocês, vejam como essa passagem tão relegada, tão pequenininha, tem uma mensagem tão poderosa. Então, queridos, tempinho para nós conversarmos um pouquinho, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos, e ficarei muito contente com comentário, pergunta, sempre enriquecedor. Pode ligar o microfone, dona Regina, e participar. Oi, boa noite a todos novamente. Boa noite, Rubens. Obrigada Boa noite. pela mensagem Boa noite a todos. Tão inspiradora, que faz refletir realmente. Quando você falou de Zaqueu, de que ele não tinha nenhum interesse, nenhuma intenção em conhecer Jesus, eu fiquei aqui avaliando. E ele também estava preparado, né? Quer dizer, as pessoas dizem que Jesus veio nessa época e já o mundo de regeneração já se instalou nesse momento, na vinda de Jesus para, né, a Terra. Então, aquele Zaqueu já estava preparado espiritualmente para poder ser salvo, né, para finalizar a consciência plena dele de amor puro, de bondade, eu imagino. E quando você fala da questão da intenção e da... Né, Interesse. Oi? Interesse. De interesse, eu penso que eu nem penso no interesse, mas eu penso na intenção, porque a gente acha que a gente não tem interesse, mas pior é a intenção, que a gente não pensa que tem intenção. A gente está estudando, tentando melhorar, evoluir moralmente, mas qual é a intenção de verdade que eu trago dentro de mim, ou que eu quero mostrar para alguém na minha vaidade, em relação ao que eu estou dizendo que estou buscando? Então, de novo, eu venho estudando mais sobre isso. O conhece-te a ti mesmo é fundamental. A gente precisa saber quem a gente é, porque se a gente não souber quem a gente é, não tem Jesus que venha na Terra que nos salve. A gente tem muito interesse e muita intenção. Né? Então, é isso que eu acho que eu queria colocar e reforçar mais, assim, não que você não reforçou, claro que tu reforçou, mas falar mais grosseiramente, digamos assim, porque eu sou grosseira, entendeu? Então, dá aqueles cacetadazinhas, né? Tipo, e a intenção? Eu faço caridade, tiro o selfie lá fazendo caridade, boto nas mídias. Exatamente isso. Não que o bem não tenha que ser divulgado, ele precisa ser divulgado, que o mal ganha... A questão é qual o interesse em cima disso, né? Exato, essa é a preocupação. Então, quando que a gente vai conhecer Jesus, estar com Jesus de verdade? Se continuar assim, nunca. Quer dizer, nunca mentira, porque a gente vai ter que... A evolução vai ter que acontecer. Vai ter a destruição total dessa pessoa para poder entrar no processo de progresso. Mas a gente tem que se esforçar. Quando você falou, naquele momento para Zaqueu, naquele momento, para nós é agora. A transição está aí e está muito difícil. A gente percebe na egrégora mundial. Então, é agora que a gente tem que evoluir e cada um fazendo a sua parte para poder mudar o coletivo, claro, né? Obrigada, desculpe. Duas coisas, Regina. A transição, essa transição de mundo de prova para regeneração, de mundo daqui para ali, desde Elias falou isso. Tá? Elias, lá atrás, Elias já falava nisso, quando Jesus vem, aí vamos fazer a conta das 70 semanas de Daniel, vamos fazer as contas do Apocalipse de João. É aquela coisa, vamos viver, vamos nos esforçar para transformar o mundo. Vamos deixar de fazer conta, que vai ser dormir e tanto, dormir não sei quanto, dormir... Vamos deixar um pouquinho de lado,
porque Jesus deixou muito claro que não é assim. Livro de Gênesis, a Gênesis, deixa muito claro que não devemos fazer isso, não é isso? Lembra que está lá escrito? É isso. E outra coisa, foi muito interessante você falar, que você falou de forma grosseira, de forma firme, é algo que a gente sempre tem que pensar. O Evangelho de Jesus, por exemplo, a pessoa que está fazendo a palestra tem que usar uns termos, né, mais ou menos, para agradar todo mundo. Mas o Evangelho de Jesus não é livro de autoajuda, não, gente. É para incomodar, é para doer. Não é para fazer massagem. É para fazer nos movimentar. É para bater lá naquela nossa não virtude e nós pensarmos, opa, por aqui não tem que mudar. É que por muita gente tem essa coisa, né? Vou abrir aqui o Evangelho, a Bíblia, e abre a Bíblia, o Evangelho, vê lá, tem 2 páginas, ela vê certinho, 2, 3 versículos, que amacia o ego dela naquele momento, manda uma mensagem dela naquele momento, ai, que maravilha. Gente, o Evangelho e as Escrituras não são livros de autoajuda. Então, pessoal, é isso, né? Chegamos já no horário de nós finalizarmos. Agradecemos mais uma vez a presença do nosso amigo Rubens Almeida, deixando claro que essa palestra vai ficar gravada no YouTube. E gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo no YouTube agora no final, que venham, né, que entrem em contato conosco para que a gente possa adicioná-los e assistirem através do Meet. Que as pessoas que estão assistindo, mesmo à distância, participam dos tratamentos da nossa casa, inclusive da dinâmica que vai acontecer agora no final, tá bom? Alguém tem 1 minutinho ainda, 2 minutinhos. Você quer falar alguma coisa, Camila? Você levantou a mão, foi? Senão já pode, nesse momento, deixar o registro da gravação e a gente continua aqui.